28 de setembro, domingo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estudar esses papéis aqui, ó, nessa sequência, tá? Vamos começar com o Ibovespa, Vale 3, Petri 4. Depois quero mostrar uma palavrinha, né, sobre o Banco do Brasil no gráfico semanal. Quero destacar também o gráfico da Equatorial, EQTL3 no semanal. O gráfico da Prio também é um ativo aqui que eu quero destacar nesse estudo, tá? E vou terminar com a Unifique, FIC3 e a Auren, AURI3, que são dois papéis que foram pedidos para que eu estudasse. Lembro a vocês que esse vídeo é tão somente um estudo, não é recomendação. Por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação, tá? Só quem pode recomendar é um profissional certificado para isso, certo? Bom, esse estudo eu faço semanalmente, publico aos domingos, tá? Então, espero que você tenha tido aí na semana que passou, uma excelente semana. Iniciamos aí mais uma semana, vamos encerrar então o mês de setembro, né? E o índice Bovespa, pessoal, esse aqui na tela está o gráfico diário do índice Bovespa. Só mais um lembrete, você vê o ticker que eu estou falando lá em cima à esquerda, tá bem no alto ali da página, né? E eu trabalho aqui com duas médias, a média de 9 períodos, que é essa linha azul mais fina, a média azul mais forte, que é a média de 21 períodos, certo? Ambas aritméticas, tá? Bom, as médias você consegue ver aqui no cantinho do vídeo também enfim, o valor que elas estão. Bom, com relação ao índice Bovespa no gráfico diário, o índice fecha abaixo da média de 9 períodos e isso não acontecia desde agosto, tá? Então agora, tecnicamente, a média de 9 períodos, essa linha mais fininha aqui, ela passa a ser uma resistência ao preço. Toca nela, tende a cair, tá? Então, a região dos 145.533 pontos é uma resistência. Tecnicamente é uma resistência, tá? O índice ele não tem uma sinalização de que vai haver uma correção com mais força, tá? Lembro a vocês que a média de 9 períodos estava sendo o suporte do índice já desde agosto, como eu mencionei, né? Olha aqui, ó, toca na média ou se aproxima da média e volta a subir, e assim tem sido, tá? Mas tem espaço para cair, certo? Tem espaço para cair. Caso venha uma correção um pouquinho mais forte, vamos então aos pontos de suporte, na minha opinião, tá? A faixa aqui a mínima ali de sexta-feira, né, que é a região dos 145.145, tecnicamente é um suporte, tá? A faixa dos 144.500, tecnicamente também é um suporte, 144.208 também é um suporte, e a média de 21 períodos, que está, a média móvel, né, de 21 períodos, que está em 143.383 pontos, também é um suporte, tá? Vejam que o volume tem caído, o volume do índice Bovespa tem caído, e o ativo, na minha opinião, né, o índice Bovespa no gráfico semanal, ele já está num processo de acumulação. O que tem que cuidar? Tem que cuidar se o índice vai começar a fazer zigue-zagues para baixo, tá? Se ele começar a fazer isso aqui, ó. Então, se ele começar a fazer mínimas, né? Aí ele pode entrar numa tendência de baixa no gráfico diário, porque no gráfico de 60 minutos isso já está acontecendo, tá? Se a gente olhar num tempo gráfico menor, né, o tempo gráfico anterior, nós já temos fundos, cada vez mais fundos, mas no gráfico diário ainda não temos, tá? Aqui temos ainda uma clara tendência de alta iniciada lá no mês de julho. Quero ver com vocês o semanal. No semanal, sinaliza aqui que pode haver uma correção. Não é um candle que indica aí uma forte queda. Por enquanto não. Esse candle aqui da semana que encerrou, na minha opinião, é um candle de indecisão do mercado. Mas foi um candle de baixa, né, com um volume que também não foi significativo, tá? Pode haver uma correção de curto prazo. Quem ganhou aqui nas semanas anteriores, tá? Pode querer embolsar aí o seu lucro, certo? Nesse tempo gráfico, a gente tem ali a faixa dos 144.134 por ali, né? Um ponto de suporte relevante, caso venha fazer uma queda, né, mais acentuada.
E também a faixa dos 141.642, que é onde nós temos esse topo aqui, ó. O topo aqui ali do mês do meio do ano, né, de junho, né, junho para julho. Esse topo aqui exerce um suporte, caso venha fazer uma queda mais forte. Então, esse topo está em 141.600 pontos. Tá? Ali tem um ponto, uma região de suporte, na minha opinião. Tá? E também a média. A média de 9, 140.033 pontos é suporte. E a média de 21 no gráfico semanal do Ibovespa está em 138.214. Bom, para buscar esse nível de preço teria que ser uma queda bem acentuada do índice, né? E até o momento a gente não vê uma sinalização de uma queda muito forte. Se houver um curto prazo. Isso até o momento, tá? Muito bem. Então vamos seguir aqui o nosso estudo olhando agora os papéis, certo? Como eu já falei, né, por favor, não entenda o que eu falar aqui como uma recomendação, é um estudo, você pode ter a sua opinião baseada na metodologia que você usa, tá? Eu uso aqui a teoria dos pivôs e também de acordo com o seu perfil de risco. O gráfico da Vale, tá? Era um gráfico que é um gráfico com uma tendência de alta, né, iniciada lá ali no finalzinho de julho. A Vale começou a subir com mais força no final de agosto e a média de 9 períodos, que é essa linha aqui mais fina, ó, servia como suporte, estava servindo como suporte. Tá? Muito bem, agora a Vale perde o suporte da média de 9 períodos. Foi uma queda da Vale forte para uma sexta-feira e o que me chamou a atenção foi o volume. Olha aqui embaixo a barra de volume, ó, tá? Um volume consideravelmente alto para uma sexta-feira, né? Muito bem, gente. A Vale, assim como perde a média de 9, que agora passa a ser um ponto de resistência no gráfico diário, Vale 3. Então, a resistência da Vale, resistência imediata, 57,77. Toca ali, tende a cair. E a Vale encontrou suporte aqui na média de 21, tá? Média de 21 do gráfico diário, né? Que está em que está em R$ 56,89, tá? Tocou naquele suporte, chegou até cruzar para baixo dele na sexta-feira, respeitou e fechou acima. Então, suporte 56,89. Resistência imediata 57,77. Tá? Na minha opinião, a Vale, após fazer essa correção, aqui o que indica uma correção de curto prazo, né? Vamos ver se a Vale consegue se recuperar. Caso se recupere e rompa ali o suporte da média de 9, a próxima resistência está lá na máxima do dia 25, que é em 58,55, tá? Então tem que romper 58,55. Aquele é o ponto a ser rompido da Vale, certo? Essa correção aí que ocorreu na sexta, embora um pouco de força, né? Ela normal até o momento devido à alta aí do ativo nas últimas semanas. Basta para isso olhar o gráfico semanal da Vale 3. Aqui está o gráfico semanal. A Vale vinha aí com 5 semanas de alta. É normal que caia. Nesse tempo gráfico, o volume não foi assim tão intenso, né? Talvez tenha sido algo pontual na sexta-feira, um volume mais alto. Na semana o volume foi normal, que é realmente um volume baixo em relação aos meses anteriores, aos anos anteriores da Vale, né? A gente espera que esse volume melhore um pouco aí. Nesse tempo gráfico, o ativo continua ainda numa tendência clara de alta, iniciada lá em junho. A gente vê as médias apontando para cima. Se houver uma correção, quais são os níveis de suporte, tá? A mínima de sexta, né, que está na faixa ali de 56,54, tá? É um ponto de suporte. Depois 56,30 e 56,30, com 32 ali também é um suporte importante no semanal da Vale, né?
aquele topo anterior, aqui ó pessoal, esse topo anterior aqui ó, ele também é um ponto de suporte, tá? Então 56 com 77 é um suporte, tá? E depois na média, né? Média de 9 períodos no semanal da Vale 3 é um ponto de suporte no gráfico. 55 com 32, certo? Se a Vale fizer a sua correção e depois voltar a subir, tá? Uma vez feita a correção e depois voltar a subir, começar a fazer zigue-zagues para cima, o ponto que ela tem que romper para dar sequência à sua tendência de alta principal, né? É 58 com 55. Rompendo lá, tá? Próxima parada, na minha opinião, é lá na faixa dos R$ 59,00 e 59 com 36, tá? Que é a máxima lá é um topo deixado em novembro de 2024, certo? Fica aí, então para vocês avaliarem também. Não vejo entradas neste momento, tem que esperar a correção, tá? Temos um outro gráfico aqui no semanal também, que é o da Petri 4. Petri 4, gente, deixou um candle bonito aí na semana que passou, né? Alta de 3,83%. E agora, pessoal, a Petri 4 ela vai ter que romper a máxima aí da semana que se encerrou, né? Então ela vai ter que romper o quê? Ela vai ter que romper 32,80. Essa é a resistência a ser rompida agora no gráfico semanal da Petri 4, tá? Vejam que ela chegou num ponto aqui de resistência bem relevante, tá? Nós temos nessa faixa aí dos 32,68 por ali, uma resistência também, tá? Que a Petri 4 vai ter que romper isso aí no semanal. Então, compras para mim só se a Petri 4 deixar um candle de fechamento acima desses níveis aí que eu mencionei, principalmente 32,80, ok? Nesse tempo gráfico aqui, vamos ver os pontos de suporte, né? Vamos ver aqui, pontos de suporte, vamos tirar aqui da tela cheia, pronto. Os pontos de suporte do ativo, né? Vamos limpar aqui um pouquinho. Muito bem. Pontos de suporte, então, na minha opinião, tá? Nós temos aqui a faixa dos 31,83, 31,72, 31,46 no semanal. Petri 4 encontra nesses níveis suporte, tá? 31,35 e as médias, né? Média de 9, 30,86 e média de 21, 30,77 também são suportes. Quero ver com vocês de imediato o gráfico diário da Petri 4. A Petri 4, desde metade de agosto, vem fazendo zigue-zagues para cima, tá? Então isso é uma clara tendência de alta, as médias apontam para cima, o que não tem ajudado a Petri 4 é o volume, certo? Subiu, encontrou resistência ali na faixa dos 32,72, tá? Chegou a fazer uma nova máxima no dia 25 de setembro, foi até 32,80, aquele é o ponto de resistência, conforme eu já mencionei no gráfico semanal da Petri 4. Essa é a resistência a ser rompida, 32,80, tá? Nesse momento, a Petri 4 está fazendo uma correção de curto prazo, normal, né, gente? Ela subiu tudo isso aqui, ó, tá? Normal que agora eu faça uma correção. Essa correção pode vir até quais níveis? Bom, média de 21 e média de 9, né? Ou seja, média de 9 e média de 21, tá? Então, se continuar caindo, antes até tem pontos de suporte aqui em 32,10. Média de 9, 31,80 é suporte, média de 21, 31,42 também é suporte, tá? Se subir e se romper 32,80, o ativo fica bem interessante, né? Por quê? Porque ele vai estar, pessoal, fechando um gap. Que gap é esse? Vamos olhar aqui para a esquerda do gráfico. Olhem aqui, ó. Eu até sinalizei aqui, né, com um círculo. Isso aqui é o gap. Tá? Um gap deixado lá em abril, né?
aquele gap agora está para ser quase fechado, tá? Quase que a Petri 4 ela iniciou um movimento ali de fechamento e voltou. O gap geralmente costuma ser fechado muito rápido, tá? Quando sobe, né? Então aqui, ó, tá subindo, se romper 32, a máxima, né, da semana que encerrou, 32,80, se subir, se o volume for dando condições, rapidamente ele pode fechar aquele gap e pular para a faixa de R$ 32,18, né? R$ 32,18, que é a parte superior do gap. Ali é resistência, tá? Então, se voltar a subir, Petri 4 tem que ficar atento para isso, que ela pode fechar aquele gap e já buscar a próxima resistência, que é a parte de cima do gap, né? Que é 32,18, ok? Se continuar subindo, próxima parada 32,82, tá? Onde vai encontrar um outro gap, certo? Então fica aí para vocês avaliarem, tá? O papel nesse momento passa por correção, então quem tem interesse em comprar tem que aguardar o fim dessa correção, ok? Tá? Não há sinal à vista ainda de reversão dessa tendência, né? Que é uma tendência aqui de alta, iniciada em agosto, como eu falei. Muito bem, vamos então agora ver o próximo ativo aqui, Banco do Brasil. Eu botei aqui no gráfico o Banco do Brasil, porque tem me chamado a atenção um detalhe. Bom, aqui no diário a gente não vê novidades em Banco do Brasil, na minha opinião, praticamente consolidado, andando de lado, né? Olha aqui, ó. Dentro desse retângulo, né? Tendo como suporte a média de 21. Média de 21, que nesse momento está em 21,56, a média de 21 de BBAS3, Banco do Brasil, tá? Na minha opinião, esse ativo só fica interessante se e somente se romper com aumento de volume a faixa a máxima, né, de 22,73. Essa máxima é deixada no dia 24 de setembro. Mas não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 horas. Também não pode ser um rompimento um rompimento com volume baixo. Tem que ser um candle de fechamento com volume alto e acima de 22,73, tá? O volume está muito baixinho. Esse volume aqui na sexta foi nanico, né? Certo? Vamos olhar então o semanal, que é o que eu quero destacar para vocês. Vejam que o Banco do Brasil está com dificuldade de romper a média, né? Olha aqui, ele está praticamente estacionado na média de 21. Olhem o quanto a média aqui tem um poder de resistência, tá? Isso que eu queria ressaltar para vocês, tá? Toca na média e não consegue romper. Ele até rompe durante as máximas, mas na hora de fechar, ele não fecha com bem acima da média, né? Ele fecha na região da média. Então a média aqui é o que está exercendo uma resistência ao preço. Tá? A média de 21 que eu me refiro, certo, pessoal? Média de 21 que está em R$ 21,85. Fechou acima, fechou em 22,11, mas o que eu gostaria de ver é o Banco do Brasil fazer isso aqui, ó, deixar um candle de fechamento acima da média, tá? Um candle convincente, de preferência um maroboso ou marobozu, né, como queiram, que é aquele candle sem sombras, né? Um candle acima da média, um candle de forte alta e com volume alto, tá? É isso que eu gostaria de ver. Isso é uma sinalização que quem quer comprar BBS3 por um prazo mais longo, tá? Pode ser um ponto ali, uma sinalização que pode sinalizar uma entrada, tá? Pode ser uma sinalização no gráfico que a gente pode entender dessa forma, junto com outros enfim, indicadores no gráfico, e um deles é o volume, tá? Então vejam que o Banco do Brasil, ele cai com força, vamos desenhar aqui, né? Olha que ele cai com força, ele vai até a média de 9 e volta a cair. Vejam, depois ali no começo de julho para agosto, ele rompe a média de 9, mas estaciona na média de 21, tá? E o que nós queremos ver é ele deixar um candle de forte alta acima da média de 21 no
semanal, tá? É claro que tem muito investidor por aí de longo prazo que não olha gráfico, olha os fundamentos, tá? Faz lá a sua avaliação, e esse aí já está botando na carteira há algum tempo, mas são investidores que podem se dar o luxo de esperar 6 meses, 1 ano, e aqui esse vídeo ele é voltado mais para quem olha o curtíssimo prazo, né? Operações de swing trading, operações de position, tá? Que duram aí vários dias quando é swing, né? Ou então várias semanas, ou até meses, quando é position, tá? Mas o investidor de curto prazo, ele não tem esse tempo todo para esperar, tá? Ele quer fazer uma operação para ganhar, tá? Ganhar no curto prazo, em alguns dias. Esse vai ter que esperar, na minha opinião, o rompimento ali dos R$ 22,73, tá? E com um candle de fechamento, ok? Bom, sobre Banco do Brasil, era isso que eu queria falar, acabei me estendendo aqui, né? EQTL3 é um gráfico no semanal que eu também chamo a atenção, tá? E aí eu vou botar aqui o semanal equatorial, né? EQTL3. O que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui um ativo tentando romper uma máxima que é uma máxima histórica, né? Tá? EQTL3 vai ter que romper exatamente qual ponto? Na minha opinião, tem que romper 37,52, que é a máxima deixada lá em 26 de maio, né? 37,52. Se aproximou aí na semana que passou, mas fechou abaixo, tá? Esse ativo no gráfico semanal, EQTL3, está encontrando suporte nas médias, né? Média de 9, 36,09, média de 21, 35,87. Agora, o importante é ficar de olho nisso aqui, ó, tá? No possível rompimento daquela máxima que eu mencionei, né? 37,52. Tem que ser um candle de fechamento com volume alto ou crescente acima de 37,52, tá? Esse ativo aqui, veja aqui, vamos fazer aqui o marcador. Vejam que ele começou a subir, né? Iniciou uma tendência de alta, né? Lá no começo do ano, fez uma onda 1, testou fundo, armou pivô, fez uma onda 3, onda 4, e a questão é, será que vai fazer uma 5 para cima? Tá? É nisso que, esse é o aviso que eu gostaria de deixar para vocês aqui, é um papel que eu deixo para vocês também avaliarem, de acordo com o perfil de cada um, e quem gosta de tradar esse tipo de papel, né, que é o setor de utilities, como chamam, né, utilidade pública, precisamente o segmento aqui de energia, tá? EQTL3. Agora vamos ver o gráfico da PRIO, que também me chamou a atenção, petroleira PRIO 3. Esse aqui é o gráfico semanal, mas eu quero ver com vocês o gráfico diário da PRIO. Por que me chamou a atenção? Porque a PRIO fez aqui um movimento interessante também, tá? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo. A arma pivô, vejam, faz a armação do pivô na média de 21, respeitou a média, volta a subir, e a questão é, vai fazer aqui uma onda 3 para cima, tá? O que o ativo precisa, que é o que ele não tem? Vamos lá. Volume, né, pessoal? Não está tendo um volume alto. O volume era alto ali até a metade do ano, né? E depois caiu, foi caindo e ficou baixinho, tá? O volume não está ajudando. O problema é que quem quer comprar agora estaria um pouquinho fora de timing, porque o timing foi ali na faixa, a compra, né? Foi ali em 39,12, 39,13 por ali. Tá? Comprar agora está um pouquinho fora de timing. Quem quer comprar, quem gosta de operar, petroleira, no caso aqui uma petroleira júnior que a gente chama, né? Tem que esperar o quê? Tem que esperar o ativo fazer aqui uma correção de curto prazo, e se voltar a subir e romper a máxima de sexta-feira, né, que é em 39,59, aí você pode avaliar uma entrada, tá? Então fica aí também para vocês, é um gráfico que pode se tornar interessante, porque armou um pivô acima da média,
e pode estar revertendo essa tendência de baixa iniciada lá em junho desse ano, tá? Uma forte tendência de baixa, né? Mas cruzou para cima da média, armou pivô e esse volume aqui tem que melhorar. Se o volume der condições, se o volume aumentar e o papel romper 39,59, pode ficar um ativo bem interessante. Mas lembrando que muito trader por aí já entrou e entrar agora estaria fora de time. Tem que esperar um pullback do papel, né? Uma queda e uma realização de curto prazo para depois você pensar em entrar. Quem quis fazer esse trade já está nele, tá? Bom, no semanal a gente vê aqui um probleminha, né? Que é a média. Média exerce resistência ao preço, já que o preço está abaixo da média. Então, R$40,17 é um ponto de resistência, média de 21, tá? Ok? Então fica aí para vocês avaliarem. Prio 3, dois pedidos. FIC 3, vamos começar então pela Unifique. FIC 3, setor de telecomunicações, né? Internet. Esse aqui é o gráfico semanal. No gráfico semanal, uma frase, né? Tá afastado das médias, tem que esperar uma correção. E o ativo sinalizou que pode começar uma correção aí na última semana. Caiu aí, fechou com queda, né? Um pouquinho acima de 2%, 2,16%. O ideal seria o ativo se aproximar da média. Lembrando que a média de 21, a média de 9 está em 4,25. FIC 3 no semanal, tá? O ideal seria o papel cair até a média, certo? Tá? Cair até o suporte da média, tá? Aí você avalia uma entrada. Tá afastado das médias e não vejo aqui por que correr esse risco, certo? Ou o papel pode ficar também andando de lado e a média se aproximar do preço, tá? Então não vejo entradas no gráfico semanal. O gráfico diário é um gráfico bonito, né? Uma tendência muito clara de alta, iniciada ali no mês de julho, fez uma correção, né? De maio até julho, depois voltou a subir com força e agora está praticamente andando de lado, uma consolidação importante, porque deu tempo das médias se aproximarem do preço, tá? Na minha opinião, compras só e somente só se romper a máxima ali de 4,64, né? 4,64. Essa é a resistência. Toca lá e tende a cair. Se deixar um candle de fechamento acima, sinaliza que pode estar rompendo essa região de resistência, tá? Mas eu gostaria de ver esse ativo corrigindo, ficar andando de lado por mais tempo, de repente ficar abaixo das médias por um tempo e lá no gráfico semanal fazer uma correção mais importante, tá? Por favor, não entenda o que eu falar aqui como recomendação, faça a sua avaliação aí, tá? E agora também foi pedido a Auri 3. A Auri 3 é um ativo que a gente estava acompanhando no gráfico semanal, tá? Por quê? Porque a Auri 3 fez isso aqui, ó, fez um movimento bem interessante, né? Subiu, testou fundo e a gente falava, será que vai fazer uma onda 3 para cima, né? O ativo vem fazendo uma correção, tá? Desde ali do mês de agosto, né? Tá? Nesse tempo gráfico não tem outro jeito, tá, né, pessoal? O ativo vai ter que voltar a subir, e romper aqui a faixa dos 11, vamos ver aqui precisamente, vai ter que romper 11,15, tá? Fez uma correção, encontrou suporte na média de 20, esse aqui é o gráfico semanal da Auri 3, tá? Encontrou suporte na média de 9 em 10,37. Vamos ver se a partir daqui ele volta a subir, tá? Então, para mim, a Auri 3 tem que deixar um candle de fechamento acima de R$11,15, tá? E o volume lá embaixo tem que ajudar. Tem que ser um volume alto, tipo esse aqui, assim, ó, essa barra aqui, né? Muito bem. No gráfico, vamos fazer um estudo aqui, mais detalhes aqui. Vamos botar a Fibonacci para a gente ver qual seriam os possíveis alvos de Fibonacci. Então a gente põe projeção de Fibonacci,
Olha aqui, o ativo sobe. Vamos levar até o fundo da onda 2. Gente, Fibonacci dá como um alvo, né, a região de R$ 11,86, naquela faixa ali, tá? Onde está 100%. 100% ali é um alvo de Fibonacci, 11,86. Vejam que o ativo não foi até lá, mas vamos ver se ele voltar a subir, tá? O ideal é que ele tivesse nessa perna de alta aqui e ido até pelo menos 100%. Não foi, tá? Vamos ver se agora o ativo volta a subir, rompe R$ 11,00 com 15 e se alcança os 11,86, tá? Para finalizar, o gráfico diário da Auri3. O gráfico diário da Auri3 é um problema para quem quer comprar. E aqui eu não vejo compras porque estaria operando contra uma tendência de curtíssimo prazo que é de baixa. Por que é de baixa? Olhem aqui comigo, ó. Vamos lá. Vamos botar aqui a ferramenta da caneta. Olha aqui, ó. Ele faz uma perna de baixa. Ele testa topo e volta a cair, perdendo fundo o suporte anterior e continua a queda. Tá? O volume aumenta um pouco. Isso nos leva a crer que no gráfico diário, a Auri3, no curtíssimo prazo, ou seja, aqui da segunda quinzena de setembro para cá, ela está tendo um aumento da força vendedora de curto prazo. Tá? Não significa que vai inverter a tendência, não. Por enquanto ainda não há uma sinalização forte nesse sentido, mas as médias começam a apontar para baixo. E esse zigue-zague para baixo aqui é que é uma questão delicada para quem quer comprar. Não dá para comprar nesse momento, tá? O ativo encontra a primeira resistência na média de 9, na média de 21 e depois a média de 9. Vamos lá. Se voltar a subir, primeira resistência então, 10,63. A outra resistência, 10,68. Tá? O ativo para comprar, pessoal, aqui pelo gráfico diário, Auri3, tem que subir, encontrar resistência, testar a fundo e armar uma ondinha 3 para cima, tá? Porque aí ele vai sinalizar que estará revertendo essa tendência de curto prazo de baixa, certo? Tá? Então tem que ficar um pouco alerta e um pouco cuidadoso aí com a Auri3, tá? No gráfico diário. Pessoal, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado por todos, a gentileza de vocês de darem um retorno positivo. Aqueles que tiverem alguma crítica também podem fazê-la, tá? Agradeço muito mesmo e fico feliz de saber que estou colaborando um pouco com o conhecimento de vocês, né? Eu também já aprendi com pessoas mais experientes do mercado, né? E já estou aí há mais de 15 anos no mercado, né? Então a gente procura compartilhar, principalmente com quem está chegando, muita gente nova chegando no mercado. Fico feliz mesmo de poder estar colaborando com o conhecimento de vocês, tá? Nos vemos então no próximo domingo. Até lá e uma excelente semana.